Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Esse é um texto muito conhecido. É uma ordenança que o Senhor entrega à sua igreja. Quando Jesus ressuscita, diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E agora ele se volta para aqueles que ele havia treinado durante 3 anos, né? Foi o tempo do seu ministério. E dá uma ordem a esses que são conhecidos como seus discípulos. E disse a esses que representam a sua igreja, ou a igreja do Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Sempre que eu leio esse texto, eu confesso a vocês que eu não tenho dificuldade de me ver entre os discípulos de Jesus, ouvindo de Jesus essa ordem. Porque assim como serviu para os discípulos de Jesus, e como foi direcionado aos discípulos de Jesus, essa palavra também é direcionada a nós, a sua igreja. Então, assim como os discípulos receberam de Jesus essa ordem, nós que somos igreja do Senhor também prezamos recebê-la, né? Recebê-la. Porém, eu quero observar algumas coisas aqui nesse texto, e é isso que eu desejo compartilhar com vocês nesta noite. Na realidade, 4 coisas que eu considero muito importante nessa ordem de Jesus para a sua igreja. A primeira delas é que Jesus não dá uma ordem à igreja para que ela vá e se envolva em questões seculares, mas a ordem de Jesus aqui para a sua igreja é que preguem o evangelho. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a mensagem do evangelho, que deveria ser levada em consideração pela igreja do Senhor como algo prioritário. A igreja deveria anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira coisa é a mensagem do evangelho. E o que é a mensagem do evangelho? O evangelho significa boas novas. Então o Senhor nos mandou anunciar boas novas às pessoas. Chegar para uma pessoa que está aflito de coração e dizer que há esperança, porque é isso que o evangelho de Jesus Cristo traz para a nossa vida. Dizer para a pessoa que está desencorajada, né, ou desanimada, que há esperança, que há solução para os seus problemas, que há paz para a sua alma, pois o evangelho significa boas novas. Então essa mensagem de esperança, ela é real no evangelho de Jesus Cristo, e foi isso que ele mandou a gente pregar. E essas boas novas, ela acontece porque o evangelho não é apenas palavras, ou não é palavras, é uma pessoa. O evangelho de Jesus Cristo é boa nova porque é o próprio Cristo sendo anunciado ao coração do pecador. Então a primeira coisa que eu destaco nesse texto é isso: quando Jesus decide por todo mundo e pregue o evangelho. É a boas novas de Jesus sendo anunciado ao coração do homem, do necessitado. É Jesus sendo revelado ao nosso coração através da pregação do evangelho. A segunda coisa é o alcance deste evangelho. Deus disse que devemos pregar essas boas novas, anunciar a Jesus ao coração do homem, mas o alcance é todos os homens. Esse evangelho deve alcançar todos os homens. Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. O desejo de Jesus é se fazer conhecido das pessoas, é que todos tenham conhecimento de quem Ele é e do que Ele tem preparado para cada um. Então Ele decide anunciar o evangelho. O evangelho significa boas novas, é Jesus para o coração dos homens. Mas Ele também falou sobre o alcance desse evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura. O que Jesus deseja é que Ele se torne conhecido de todas as pessoas. Nós, a igreja do Senhor Jesus, temos essa responsabilidade
não é de incomodar você que está aí no seu trabalho ou em sua casa, nos seus afazeres ou no corre-corre do dia a dia, mas é apresentar Jesus para você, porque é uma necessidade de você conhecer este Evangelho. Você precisa conhecer o que Jesus tem para a sua vida. Você precisa saber quem é Jesus e o que Ele deve representar para você. Você deve conhecer o amor de Deus. Você deve conhecer o amor de Deus manifestado pelo sacrifício de Cristo pela sua vida. Por isso que o Evangelho é boas novas e deve ser conhecido de todas as pessoas. Mas em terceiro lugar, é a oferta deste Evangelho. O texto diz: ide por anuncie o Evangelho a toda criatura, serão salvos. Então a oferta desse Evangelho é salvação para os que creem. Salvação para os que creem. Daqueles que creem na verdade deste Evangelho, na pessoa bendita de Jesus, ele é salvo. Ele é salvo da falsa religião, ele é salvo da ignorância espiritual, ele é salvo da escravidão, ele é salvo da condenação eterna, ele é salvo do salário do pecado. A salvação para quem crê nesta palavra anunciada pela igreja do Senhor, que é o Evangelho. O Evangelho que é boas novas, deve chegar ao conhecimento de todas as pessoas e que traz salvação como oferta para cada um de nós. A verdadeira fé na pessoa de Jesus e em sua palavra. Aquele que é na pessoa bendita de Jesus e na sua palavra recebe salvação para a sua alma. Mas a quarta coisa que eu quero destacar nesse texto, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É que ele também traz penosamente o destino daqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não confiam nessa palavra pregada pela igreja, aqueles que não confiam na pessoa bendita de Jesus, como diz a Escritura, daqueles que não entregam o seu caminho, a sua vida, o seu coração para viver de acordo com este Evangelho. O texto diz que o destino desses que não crerão é a condenação eterna. Interessante uma versão que diz: aquele que não crê já está condenado. O seu Evangelho vem para salvar o homem da triste e terrível condenação. Não crer neste Evangelho é arriscar toda a sua vida, é menosprezar a oportunidade, é renunciar à chance que está tendo, por meio de Cristo Jesus, de ser salvo da condenação vindoura. Então este Evangelho é boas novas, é Jesus ao coração do homem. Este Evangelho deve chegar ao alcance de todos, por isso que ele ensina por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Este Evangelho tem uma oferta, se entendêssemos todos nós, irrecusável, pois ele traz salvação para os que creem. Mas este Evangelho também declara o destino daqueles que não crerão, que é a condenação eterna. Bom, os discípulos receberam a ordem de Jesus, a igreja recebeu uma ordem de Jesus, a igreja estava representada pelos seus discípulos, e até os dias de hoje a igreja tem cumprido com esta ordem, tem ido anunciado o Evangelho, que é as boas novas, Jesus é o coração do pecador, tem falado desta oferta que o Evangelho traz, tem anunciado este Evangelho a todas as pessoas, sem exceção, sem acepção de pessoa, mas também tem falado a respeito do destino daqueles que não crerão neste Evangelho. Então não está sobre a responsabilidade ou sobre a responsabilidade da igreja a sua escolha. A única coisa que cabe à igreja é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Agora, o que você vai fazer com essa informação? É algo seu, algo pessoal, e que com certeza Deus não cobrará da igreja.
porque a igreja tem anunciado este evangelho a toda criatura.